Fala galera do mundo das lutas, eu sou o Coutinho, você está no canal Encarada, mais um Coutinho Responde para vocês. Vocês enviaram as dúvidas, as perguntas de vocês usando a hashtag Coutinho Responde. Eu selecionei algumas e vou responder no vídeo de hoje. Mas antes, se você não está inscrito no canal Encarada e não recebe os nossos vídeos com informação sobre o mundo das lutas, já larga o dedo no botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho de notificação para receber os nossos vídeos assim que eles subirem aqui no YouTube. Então já larga o like para dar aquela moral e aqui vai a primeira pergunta. Coutinho, essa guerra que o Kelvin Gastelum proporcionou ao Adesanya por 5 rounds, na sua opinião irá fazer com que o Adesanya baixe a bola um pouco? Honestamente eu acho que não. Eu acho que o Israel Adesanya, ele tem esse estilo mesmo, ele é um cara muito confiante, muito seguro de si, diz que vai fazer as coisas e tá fazendo dentro do octógono, né? São 17 vitórias em 17 lutas. Não vejo isso como arrogância, ele simplesmente é um cara muito confiante. Acho inclusive que ele vai ficar ainda melhor depois dessa batalha de 5 rounds. Ele nas entrevistas pós-luta, ele tem falado bastante sobre a apresentação dele e ele já declarou que detectou algumas brechas, né? Quando o lutador luta 5 rounds, uma batalha dessa contra o Kelvin Gastelum mostrou diversas brechas no jogo do Adesanya. Só pra citar como exemplo, ele reclamou de ter sido tocado diversas vezes pelo jab do Kelvin Gastelum, que é um cara que tem uma envergadura muito menor. Então podem ter certeza que ele vai melhorar muito depois dessa luta. Acho sim que essa luta vai abrir os olhos dele para algumas brechas que existiam no jogo dele e ele vai voltar ainda melhor, mas sempre confiante. Próxima pergunta: o que seria melhor pro Kelvin Gastelum? Voltar para os meio médios ou ficar na categoria dos médios? Eu honestamente espero que o Kelvin Gastelum continue lutando na categoria dos médios. A gente já viu na categoria dos meio médios ele performa bem, conquistou algumas vitórias, mas ele sofria muito com corte de peso. Isso não é saudável e por diversas vezes ele falhou no corte de peso, o que prejudica ainda mais a carreira de lutador. Como lutador na categoria dos médios, ele é um cara muito mais saudável, a resistência dele é muito boa, tá com o queixo duro demais, tá batendo pesado, e a prova de que ele pertence a essa categoria, na minha opinião, é a luta que ele fez contra o Ronaldo Jacaré e contra o Israel Adesanya. Foram duas batalhas, duas guerras de altíssimo nível que comprovam que o Kelvin Gastelum pertence à elite da categoria dos médios. Tudo bem que ele perdeu para o Israel Adesanya, mas não acho que é o caso de mudar tudo, de voltar para a categoria dos meio médios. Eu acho que ele pode continuar na categoria dos médios. Ele tem 27 anos, então com certeza ele ainda tem tempo e capacidade para correr mais uma vez atrás do cinturão da categoria dos médios do UFC. Pergunta agora de Alan.s: quais as chances do Adesanya ganhar do Robert Whittaker? Eu acho sim que o Israel Adesanya tem chance de vencer o Robert Whittaker, mas hoje eu ainda quero analisar friamente todos os números e estatísticas para ter uma conclusão melhor sobre quem é favorito para essa luta. Hoje eu daria um leve favoritismo para o Robert Whittaker, mesmo muito tempo sem lutar. O Whittaker já mostrou que isso não atrapalha a performance dele. Contra o El Romero ele estava muito tempo sem lutar na revanche. Quando ele voltou para a revanche, ele voltou fazendo 5 rounds em altíssimo nível, eletrizante foi o confronto dele contra o El Romero, mesmo depois desse tempo afastado. Então acho que não vai ser problema para ele, depois de tanto tempo afastado, acabar enfrentando o Adesanya numa unificação dos cinturões da categoria dos médios. Acho que ele é um cara completo, versátil, tem tudo para ser uma lutaça, assim como foi essa luta do Adesanya contra o Kelvin Gastelum. Mas hoje eu daria um leve favoritismo pro Robert Whittaker, só porque o Robert Whittaker fez 2 batalhas contra o El Romero, que também é outro cara de altíssimo nível na categoria. Então entre um cara que fez 2 guerras de altíssimo nível contra o El Romero e um cara que acabou de fazer uma guerra contra o Kelvin Gastelum, eu dou um leve favoritismo pro cara que já passou por situações piores, na minha opinião. Coutinho, você acha que a Jéssica Batistaca tem chance de tomar a cinta da Rose? Na minha opinião, a Jéssica é a favorita para vencer a Rose, e nas casas de apostas a Jéssica também é favorita. Tudo bem, a Rose tem uma trocação boa, ela mostrou uma evolução muito grande na trocação nas 2 lutas que ela fez contra a Joanna Jędrzejczyk, que é uma especialista do Muay Thai, do kickboxing, da luta em pé. A Rose também vai muito bem no chão, ela é uma especialista em jiu-jitsu, mas eu acho que a Jéssica tem um jogo que casa muito bem pro dela. Ela é uma lutadora que anda pra frente, sabe se movimentar muito bem, encurrala as rivais na grade e bate duro, bate pesado. Ela tem poder de nocaute nas mãos. Sem contar que se a luta for pro chão, ela também se garante, ela também tem um jiu-jitsu de ótimo nível, então é uma luta duríssima, mas que eu acho que a brasileira tem uma vantagem. Eu acho que ela pode sim se tornar campeã dentro do Rio de Janeiro. Marquinhos Alves pergunta: qual seria a luta dos sonhos pra você? Cara, sempre existem várias lutas empolgantes, vários lutadores que a gente vai fazendo as combinações na cabeça. Pô, se colocasse esse com esse e esse com aquele. Sempre existem várias lutas dos sonhos. A gente muda de ideia toda hora, mas hoje a luta dos sonhos, na minha opinião, seria Israel Adesanya e John Jones. Uma luta que eu nem tinha pensado muito nisso. Mas claro, todo mundo sempre fala que o Israel Adesanya é muito parecido com o Anderson Silva, mas eu já falei em vários vídeos aqui no canal Encarada que eu honestamente acho o Adesanya muito mais parecido com o John Jones do que com o Anderson Silva, principalmente fisicamente. Mas é bom lembrar que antes do UFC 236, o John Jones levantou essa bola, ele deu uma tuitada sempre no Twitter, sempre ácido no Twitter. O John Jones provocou o Israel Adesanya, dizendo que não se impressionou com a vitória do Adesanya contra o Anderson Silva, de 44 anos, e diz
que o dia que eles se encontrarem dentro do octógono do UFC, no terceiro round, o Israel Adesanya vai chamar o Jon Jones de papai. O Israel Adesanya se tornou o campeão interino da categoria dos médios, venceu o Kelvin Gastelum no UFC 236 e, é claro, não deixou barato, mandou um recado pro Jon Jones. Entre diversas coisas que ele falou, ele chamou o Jon Jones de arrogante, chamou o Jon Jones de esperto e disse que o Jon Jones citou o nome dele porque sabe que ele é uma ameaça ao seu legado, ao seu reinado na categoria dos meio pesados. E a teoria do Israel Adesanya é que o Jon Jones sabe que a cada luta o Adesanya vai melhorar e por isso ele levantou essa bola agora para que essa luta aconteça logo, agora, enquanto ele ainda tem condições de vencê-lo, porque quanto mais essa luta demorar para acontecer, mais o Adesanya vai melhorar e mais fácil será a vitória do Adesanya contra o Jon Jones. Isso nas palavras do Israel Adesanya, que entre tantas coisas que falou, debochou do problema que o Jon Jones teve com drogas no passado, falou sobre as polêmicas de doping e deu a seguinte declaração: eu sou tudo que o Jon Jones deseja, eu era um fã dele, mas ele foi um estúpido ao longo do tempo. Eu poderia enfrentá-lo agora, mas quero fazer isso quando eu me sentir pronto para dar uma aula. Agora, ele é o melhor peso por peso. Ele é o chefão final do jogo. Eu tenho alguns chefões para bater antes dele. Deixe-me defender meu título algumas vezes na categoria dos médios e depois vou subir para uma super luta com o Jon Jones. Ele é um cara esperto, sabe que sou uma ameaça. E naturalmente, só de ver essas provocações, essa tweetada do Jon Jones, que o Jon Jones depois apagou, e essa resposta do Israel Adesanya, a gente já começa a imaginar esses caras dentro do octógono do UFC. São caras fisicamente muito parecidos, são caras compridos, talentosos, jovens e na trocação tem estilos muito parecidos também, usam muito bem a distância, batem muito pesado também, então teria tudo para ser uma super luta para entrar para a história, uma luta dos sonhos de qualquer um que gosta, que é fã de MMA. Gabriel Silva pergunta: Coutinho, você acha que o Poirier tem alguma chance de derrotar o Khabib e se consagrar campeão linear? Claro que tem chance, ele tem, como qualquer lutador que pisa dentro do octógono. O problema é que o Khabib é um monstro, é um animal, é muito difícil se manter de pé quando você pisa no mesmo octógono que o Khabib Nurmagomedov. O Dustin Poirier vai ter que trabalhar muito essa defesa de quedas e mesmo assim não acho que ele vai ser capaz de se manter de pé diante do Khabib. Na porrada eu acho que ele é melhor, ele tem um queixo mais duro e bate mais pesado, mas o Khabib não seria bobo e vai colocar pra baixo com certeza. Mais chance ele tem até porque ele tá evoluindo a cada luta. Se você parar e notar o nome dos 4 últimos adversários que o Dustin Poirier venceu dentro do octógono, você vai perceber o porquê dele merecer esse título interino da categoria dos leves. O Dustin Poirier simplesmente passou nessa sequência por Anthony Pettis, Justin Gaethje, Ed Alvarez e Max Holloway, todos lutadores de altíssimo nível, então é claro que ele tem sim capacidade de vencer o Khabib. É uma missão muito difícil, mas capacidade ele tem. Sebastião Freitas pergunta: Coutinho, na sua opinião, qual a tática que Marlon terá de aderir para chegar ao título? Bom, a tática é seguir lutando assim como ele tem feito as últimas lutas. Ele tem que manter distância para o Henry Cejudo. O Henry Cejudo, como lutador da categoria dos galos, ele pode ser um cara mais forte, ele vai ser um lutador mais forte, vai ficar um pouco mais lento, então o Marlon tem que se movimentar bem, mas eu acho que ele vai ficar mais forte, então o Marlon tem que sair da grade. Não pode se deixar ficar na grade, porque ali na grade o Henry Cejudo vai minar a força dele, vai gastar a energia dele e vai colocar a luta pra baixo. Mas eu honestamente acho que na trocação, na distância, o Marlon tem muito mais poder de nocaute. Eu acho que ele tem muito mais chance de vencer. Inclusive, na minha opinião, o Marlon é o favorito para vencer o Henry Cejudo. E a última pergunta é de Diego da Silva: Johnny Walker vai precisar de quanto tempo para estar pronto para uma disputa de cinturão? Ele terá que se focar no quê? No camp dele. Cara, eu daria 1 ano. Diante da situação na categoria dos meio pesados, daqui a 1 ano, se o Johnny Walker fizer, sei lá, 2, no máximo 3 lutas, se ele subir de nível com calma, degrau a degrau, sem queimar etapas, eu acho que ele vai chegar muito pronto para uma chance pelo cinturão. E é difícil dizer o que ele tem que treinar, né? Na trocação ele já está se mostrando um fenômeno, foram 3 lutas e 3 nocautes relâmpagos, então não dá para saber se ele tem que evoluir no wrestling, se ele tem que evoluir no jiu-jitsu, não tem como muito saber porque ele não mostrou, então a gente não sabe se ele tem que melhorar isso, ou se ele não tem que melhorar isso, mas eu acho que nesse período, daqui a 1 ano, diante da atual situação na categoria dos meio pesados, eu acho que ele chegaria pronto a uma disputa de cinturão na divisão. Então tá aí, se você quiser participar do próximo Coutinho Responde, é só comentar aqui embaixo usando a hashtag Coutinho Responde. Tem que usar a hashtag para participar dos nossos vídeos. E eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dos assuntos aqui comentados. Concordam, discordam? Comenta aí.